Olá, tudo jóia? Sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre algo interessante. Não confunda confiança com idolatria. Eu fico vendo as pessoas hoje que elas adoram idolatrar outras pessoas. É muito bom você admirar alguém que tenha um trabalho relevante, uma pessoa inteligente. Claro que eu não só admiro a inteligência, eu admiro também o caráter. Pessoa que tem, por exemplo, formação e não tem caráter, para mim, não é digna de nada. Como eu vejo, por exemplo, pessoas com diploma, o diploma para mim não gera confiança nenhuma apenas pelo diploma. E falando, defendendo pseudagem, eu vejo por aí, por exemplo, pessoas que têm mestrados e defendem uma terra jovem. Não tem como eu respeitar algo desse tipo, não tem como eu confiar numa pessoa dessa. Mas tem gente que confia, usa até mesmo aquele apelo à autoridade. Fulano ele é formado, ele tem mestrado em química. Ué, dane-se. Fulano ele é arqueólogo, dane-se. Tá falando um monte de bobagem. Tem muita gente falando um monte de bobagem. Não precisa nem falar quem é, quem são essas pessoas que defendem pseudagem, defendem desastre inteligente, que o desastre inteligente não é ciência. Mas eu não quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre a idolatria de algumas pessoas. Pessoas que olham e não, o que o fulano falar, não, eu acredito, o que o fulano falar, eu apoio. Gente, não é assim. Tudo bem. Por exemplo, quando você tem uma amizade com a pessoa, não é que você vai ficar, você errou, porque todos nós erramos, agora eu não quero mais saber de você, agora eu não sou mais seu amigo. Não é assim, gente. Mas estou falando o seguinte: pessoas que tudo que ele falar vira lei. Pessoas que, olha, não, se fulano falou, eu acredito. Não, eu assino embaixo em tudo que ele falar. Gente, eu vejo gente fazendo isso. Eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero que você faça, sabe? Eu acredito em tudo que você falar. E também não quero o contrário, né? Não acredito em nada que você falar. Também não é legal. Mas o que eu quero é que você pesquise por você mesmo. Pesquise. Eu falo sobre vários assuntos aqui no meu canal. Por exemplo, quando eu falo sobre alguma coisa histórica, ou alguma coisa relacionada à evolução, algo sobre ciência, qualquer coisa assim, o que eu quero que você faça? Que você pesquise também, que você vá atrás da informação, que você não fique nas minhas palavras. Porque olha, tem uma neurocientista, e ela é professora universitária, eu gosto muito de ouvir as palestras dela, ela é excelente, é a Susana Herculano Rosel. Ela falou um negócio numa palestra que eu estava escutando, e era sobre uma ave, que é a Magpie, uma ave, ou a pega europeia, que fizeram um teste com ela, ela consegue se identificar, reconhecer diante de um espelho, e não só isso, colocaram um ponto amarelo em uma parte aqui do pescoço do bicho, e o bicho prestou atenção que aquele ali não estava ali, mostrando que esse animal, a pega europeia, ela consegue identificar detalhes nele mesmo, ou seja, o bicho viu que aquilo não estava ali. Opa, isso não estava aí. Mostrando que algumas coisas que o ser humano faz, alguns bichos também fazem. Então o que acontece? Não é porque ela é uma professora universitária que não é que eu estou duvidando dela. Não, mas será que a pessoa, isso aí procede? Porque a pessoa às vezes ela se engana. A pessoa pode se enganar sem querer. Mesma coisa, eu já me enganei, gente. E não é que, por exemplo, quando eu me enganar e quando eu falar alguma coisa que não procede, simplesmente pelo fato porque eu me equivoquei, não de propósito, mas eu posso me enganar, como eu já me enganei várias vezes. E depois o que eu fiz? Fui e falei, gente, olha, eu errei por isso aqui é errado, o negócio não procede, é assim, e acabou. Mas hoje eu fico vendo pessoas que falam, não, tudo que ele falar eu confio. Gente, não façam isso. Não façam isso, isso se chama idolatria. E outra coisa, já que eu falo muito sobre os enganos cometidos por líderes religiosos, não estou falando do religioso em si, mas o líder religioso que engana as pessoas acabam indo na onda apenas porque tem aquele líder em estima. Tem gente fazendo isso hoje no ateísmo. Gente, vamos tomar cuidado. Todo mundo, gente, erra. Todo mundo erra. Por exemplo, quando eu vejo alguém falando alguma coisa, por exemplo, mesmo que aquela pessoa ela tenha mais conhecimento naquela área, não é que eu vou desmascarar a pessoa, eu quero saber mais que ela, não, mas eu vou procurar saber se aquilo que ele falou, aquele ponto,
se aquilo ali tem procedência. Por quê? Porque eu não posso repetir apenas porque outro falou. Certo? Eu vou falar uma pessoa aí também. Ele não é ateu, ele é uma pessoa, mas também não é evangélico. Mas eu gosto muito do trabalho dele, que eu assim, aprecio muito, tenho uma estima muito grande pelo professor Fábio Sabino. E ele falou uma coisa ali no vídeo dele, que eu fui procurar saber sobre a Bíblia. A Bíblia foi encontrada no lixo. Que os manuscritos foram encontrados onde? Muitos foram encontrados no lixo, em Oxirrincos. E claro, nessa questão de papirologia, ele sabe muito mais do que eu. Sobre o assunto de patrística, ele sabe muito mais do que eu. Mas o que acontece? Por que eu fui trazendo essa informação para ver, opa, será que isso aqui procede? Por quê? Porque eu não quero que depois, quando eu for falar sobre isso, ainda vou falar sobre esse caso, não para imitar, lógico que não, mas eu vou falar sobre isso ainda, sobre os manuscritos que foram encontrados em Oxirrincos. Mas por que eu fui atrás da informação? Porque eu não quero que depois alguém chegue e pergunte, Fábio, mas como é que você ficou sabendo disso? Ah não, eu ouvi do professor Fábio Sabino. Não, gente, é isso que nós queremos, despertar você para que você pense, para que você procure a informação. E realmente o professor Fábio Sabino é um cara que, nessa questão de papirologia, hermenêutica, exegese, que ele faz exegese mesmo, que ele vai às línguas originais, patrística, ele é um cara assim, profundamente estudado, sabe muito mais do que eu, lógico, passa uma confiança, eu tenho uma confiança, lógico, mas por que eu vou também procurar informação? Para poder aprender um pouco mais com a informação que eu recebo, não para saber mais que ele, que eu não vou saber mesmo. Nessa questão não, entenderam aí? Então o que eu quero é o seguinte, não é que você venha disputar comigo ou com outros que falam alguma coisa para você, não quero que você dispute, eu quero que você apenas busque informação, que você aprenda mais. Mesma coisa que eu fazia na faculdade. Quando algum professor meu ensinava qualquer coisa, eu procurava saber mais do que aquilo que estava sendo ensinado. Não procurar saber mais que o professor, não é isso, mas do que aquela informação. Muita gente falava, Fábio, eu queria ser que nem você. Quando via minhas notas, pensava, porque achava que eu fazia aquilo ali era automático. Não é assim não, gente. Quando eu comecei, no início, não tinha ainda entendido como é que funcionava uma faculdade, ainda não tinha entendido a importância do conhecimento. Então, tive muitas dificuldades. Depois que eu fui engrenando, eu fui me adaptando e depois vendo como é que funcionava, e aí eu comecei a ver que a pesquisa ela pode ser prazerosa, embora o momento ali de você entregar as coisas no tempo certo, às vezes isso dá um certo estresse, às vezes uma preocupação um pouco, mas você adquire conhecimento, é muito bom. E é isso que eu fazia. A professora falava alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, eu ia procurar o que? Ampliar aquilo que eu aprendi. E é isso que eu quero falar. Então, confiança é uma coisa, eu confio em muitas pessoas. Eu confio, por exemplo, no Francisco Quilmento. Tem pouco eu não vejo ele falando, né, mas confio em vários historiadores que eu leio, confio em vários biólogos, mas isso não significa que eu vou idolatrar essas pessoas. Isso não significa que tudo que alguém falar, porque tem uma formação, que eu vou aceitar como lei. Então é isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero falar o seguinte, eu não quero aqui puxa-sacos, eu não quero aqui fãs, eu quero amigos de verdade. Eu quero amigos, pessoas que saibam lidar com o erro. O que é lidar com o erro? Eu não estou falando do erro na questão de falta de caráter, não é isso, mas é o erro que a gente comete no dia a dia. A gente pode errar uma palavra, como acontece, às vezes eu erro uma palavra, eu erro uma data, eu vou lá e corrijo, normal. Eu falei uma coisa que, poxa, eu me equivoquei, e depois eu vou reconhecer, mas eu quero amizades, eu quero pessoas também que, mesmo que se eu erre, então, Fábio, olha, isso aqui, será que isso aqui não é desse jeito? E claro que eu quero pessoas que queiram crescer juntos. Eu não quero aprender somente, eu quero crescer junto com você. Eu quero aprender junto com você, porque eu também estou em aprendizagem. Eu estou aprendendo a cada dia. Só vou parar de aprender quando eu morrer. Só. Tomar mais um pouco do café aqui. Hoje é café, tá, gente? Então o que acontece? Então cuidado com essa declaração que você faça, com você que alguns fazem, melhor dizendo,
Que já escutei que a pessoa, não, tudo que ele falar, eu acredito. Para, gente. Para, isso não é ser um livre pensador. Pare. Isso é idolatria. E tem pessoas que vieram, por exemplo, como a maioria dos meus inscritos são pessoas que saíram da religião, muitos viviam assim lá. O que o pastor falava, ou o diácono, ou o presbítero falava, ou o professor da escola dominical dele falava, ele tinha como algo divino, como algo espiritual, ou como uma lei. Tudo que a pessoa falava. E depois ele sai, percebeu que a religião ela é ilusão, pura fantasia, pura superstição, como diz o professor Estáquio. Ele percebe isso. Só que ele começa a agir do mesmo modo em relação a pessoas que estão assim, por exemplo, com trabalhos de militância. Não, gente. Olha, o ateísmo não tem líder. Primeiro, eu não sou líder de ninguém. Nós não temos líderes, nós somos pessoas livres. Aprendemos uns com os outros, mas não temos líderes aqui. Sendo assim, peço que você, ao escutar alguém, não seja aquela pessoa, que não seja também aquela pessoa, não acredito em nada que ele falar. Não, não é assim. Ou também fala assim, eu acredito em tudo que ele falar. Não, gente, vamos aprender. Vamos aprender. Claro que quando eu estou ouvindo alguém, eu procuro aprender com ela. Não é que eu fico assim, vou ver os erros dele. Não, eu não sou assim, não. Eu não sou desse jeito. Eu procuro aprender com a pessoa. Mas claro, tem pontos que eu vou pegar assim, vou ver, opa, será que isso aqui merece uma pesquisa mais aprofundada? Como eu falei, pessoas que... Se tem duas pessoas aqui que falaram alguns pontos e eu fui procurar informação. Mas não foi só essas não. Às vezes o que alguém me fala em um livro, sendo que esse livro aqui é um livro de um poema, mas às vezes eu tenho um livro, por exemplo, tem um livro ali de história, de geografia. Tem algum ponto ali que eu preciso de uma pesquisa a mais em relação àquilo ali. Então eu vou procurar saber. Simples assim. Mas eu falei de duas pessoas que eu escutei algo e eu fui procurar informação. Não que eu duvidasse. Uma dessas foi a Suzana Herculano, que é uma neurocientista, uma mulher super inteligente em relação a uma ave que ela faz algo que o ser humano consegue fazer, identificar algo que está errado, algo diferente no corpo dela. Colocaram essa pega europeia do espelho, marcaram um pontinho amarelo e o bicho percebeu que aquilo não estava ali. Será que isso é verdade? Eu procurei informação, realmente aquilo aconteceu. Fizeram esse experimento. E a outra pessoa que falou, que eu até citei aqui, foi o professor Fábio Sabino, que faz um trabalho maravilhoso em relação aos escritos encontrados no lixo, em Oxirrincos, acho que foi no Egito. Realmente isso aconteceu. Por quê? Porque eu quero aprender, e quando eu quero ver algum ponto depois que eu quero tratar, ou se eu for citar, mas como é que você sabe disso? Não, fulano falou. Não, eu não quero isso. Entendeu? Porque eu não quero que vocês também. Eu também não quero que você fique na minha dependência também, não, gente. Como eu sempre falo, gente, o que eu falo não é lei. Não é lei. Busque a informação. Estude, não pare de aprender. Sempre queira aprender. É isso que eu peço. Então, acho que já falei demais. Entendido isso aqui? Então, confiança sim, eu tenho confiança em muitas pessoas. Fábio Sabino, confio no trabalho dele. As informações da Suzana Herculano, caramba, confio pra caramba. Marco Aurélio, caramba, porra, esse aí é um cara foda. O meu amigo Marco Aurélio, confio. Mas significa que eu vou idolatrar? Jamais, gente. Jamais. O biólogo Henrique, ele é uma autoridade, ele é um herpetólogo. Ele é especialista em répteis. Eu confio no que ele fala, lógico, porque ele é especialista na área. Agora significa que eu vou idolatrar? Não. Jamais. Então, acho que vocês entenderam, né? Então, gente, confiança sim, idolatria não. Certo? Então, vou parar por aqui, vou deixar o clube de membros para conseguir conhecer as pessoas que estão aqui ajudando ainda mais o trabalho. Você que quiser fazer parte, fique à vontade. A chave Pix vou deixar no comentário fixado. Lembrando, gente, você não é obrigado. Eu quero que você faça o seguinte: curta, compartilhe, comente e se inscreva. Já é inscrito? Então tragam outras pessoas para se inscrever. E outra coisa, meu amigo, você que vem aqui direto e não se inscreve, vê os vídeos, mas não se inscreva. Isso ajuda bastante, porque quanto mais o canal cresce, mais
a plataforma, o algoritmo entende que está tendo relevância, e mais os nossos vídeos são impulsionados para quê? Para que mais pessoas possam ver. E é isso que nós queremos, levar conhecimento e reflexão às pessoas. Então estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima, sucesso e ó, tchau, tchau.